Oi, oi. Vou fazer uma revisão com vocês sobre equilíbrio de acidez e basicidade. Sendo que esse contexto, né, que eu quero que vocês façam é que vocês revisem aquelas questões que a gente fez. Então, isso aqui é uma parte teórica para ajudar, tá? E também aquela parte onde tem as formas que vocês podem ter tido alguma dificuldade com relação a elas, certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala sobre equilíbrio de acidez e basicidade, a gente fala sobre o aspecto industrial. É lógico que não existe somente um aspecto industrial, mas até as relações com o meio, certo? Então, existem os estudos de Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lyons. A de Arrhenius diz o seguinte, que ácido é toda aquela substância que libera íons H+, e as bases que liberam OH-, desculpa. Então, quando você tem o HCl, ácido colorido, que promove uma quebra, você percebe a formação do H+. Já o hidróxido de sódio, que é uma base, quando você promove essa quebra, você tem a formação do OH-. É lógico que existem limitações. Para a Bronsted de Lowry, já é a formação de quê? De prótons. O ácido ele é um doador de prótons e a base é um receptor de prótons. Então, isso fica bem evidente quando a gente faz essa análise quanto a essa reação aqui, ó. Então, você percebe que o HCl, ele está liberando um hidrogênio para a água. Então, ele está funcionando, lógico, como um ácido. Já o H2O, ele recebe, então ele é uma base. Quando a gente vem para a formação de pares conjugados, você percebe o seguinte, em NH3, é essa parte aqui, ó. O que ocorre aqui? O NH3, ele está recebendo um hidrogênio da água. Consequentemente, ele forma NH4. Então, se ele recebe, ele é a base 1. E a água é um doador desse hidrogênio, tá? Então, o NH4, ele vai ceder de volta aquele hidrogênio por OH-. Então, ele é um ácido. Então, é por isso que ele é chamado de ácido 1, ácido 2, base 1, base 2. Então, são os pares conjugados. Base 1 com ácido 1, ácido 2 com base 2. Isso ocorre, lógico, na reação seguinte. Então, lembrem que a água ela apresenta uma característica anfóterica, ou seja, ela pode agir como ácido, assim como ela pode agir como base. As forças relativas dos ácidos. Então, a gente tem a constante ácida, a constante básica. Essas constantes são justamente as relações de reações envolvendo ácido e base. Então, se eu tenho uma reação ácida, onde há a formação de H3O+, eu tenho uma constante ácida. Se eu tivesse a formação do OH-, eu teria uma constante básica. Então, assim como o equilíbrio químico comum, é a relação entre o produto sobre o reagente, certo? Então, existem ácidos fortes versus ácidos fracos. Isso são o quê? O processo de neutralização. Então, quando você tem um ácido forte, ele vai reagir com um fraco para promover essas reações. Essas relações vão estar bem evidentes quando a gente estiver falando sobre a hidrólise. Para uma base fraca, a gente tem a constante básica. Ou seja, assim como eu tenho a constante ácida, eu também tenho uma constante básica. Lembre, quanto maior a constante, maior a acidez, tá? Ou a basicidade. Para isso, eu tenho um produto iônico da água, que é a relação entre as concentrações de OH- e H+. Neste caso aqui, o OH- está sendo representado por H3O+. Pode ser sim. Então, essa característica ácida pode ser tanto de H+, como H3O+. Tá? Então, a constante do produto iônico da água é as constantes ácida versus a constante básica. Lembrando que as concentrações, cada uma equivale a 10 elevado a menos 7. Então, a soma delas vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 14. A gente fez cálculo sobre isso nos vídeos anteriores. Então, é lógico, existe uma escala de acidez e basicidade. Então, quando você olha aqui, ó, do ladinho a seta vermelha, rosinha, então a acidez, ó, ela vai aumentando, não é isso? A basicidade vai aumentando.
Então, existe essa correlação das constantes ácidas e constante básica. Vocês têm que ter cuidado com a elevação de 10 a menos 4, 10 a menos 9. Então, 10 a menos 10. Quem é o maior aí? 10 a menos 10, 10 a menos 4. 10 a menos 4 é bem maior do que 10 a menos 9, né? E 10 a menos 10. Então, cuidado com essas relações matemáticas. Logo, a gente tem aquela historiazinha do pH. pH é o log da concentração de H+, que está representado por H3 ou mais aí. Se eu quero pOH, pOH é igual a menos o log da concentração de OH-, certo? Lembrando que o 7 sempre é o neutro. Temos uma escala representativa, como eu falei nas aulas, das videoaulas de vocês, né? Então, onde cada substância, nosso sangue, nossa saliva está envolvida nessa escala de pH. Então, analisando a escala inferior de pH, você percebe que o sangue está entre 7 e 8. Por quê? Ele de 7,4 a 7,5. Tá? Existe a escala de pH? Sim. Tá? Vocês estão percebendo que existe essa escala de pH, onde é inversão. Ok? E a soma de pH com pOH é igual a 14. A gente também fez cálculos nas videoaulas. Então, tá aí, né? O pH de vários exemplos, que é bem interessante. Por exemplo, nossas lágrimas são básicas, tá? A urina, ela está entre ácida e básica. E assim vai. Nossa saliva, ela é um pouco ácida. E aí a gente tem referência a alguns cálculos, que eu coloquei vários cálculos desse tipo, inclusive esse aí, para vocês discutir. E a gente tem a resolução aí. Então, ó, vocês percebam que tá, ó, colocando por etapas para vocês e a resolução, ok? Um outro exemplo, onde ele está trabalhando a constante básica, tá? Com a representação do pOH. Essa é uma relaçãozinha de dipróticos e polipróticos que estão correlacionando as suas forças. Para a parte de hidrólise salina, que é justamente aquela relação entre as constantes de H+, ou as concentrações de H+, ou H-, e a formação de íons, tá, diferentes de H+, ou H-. Geralmente isso ocorre em soluções aquosas de metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos, que são neutros. Então, a constante básica, vocês já estão percebendo aí uma solução básica, tá? E aí ele quer a constante básica, então, produto sobre reagente. Por que a água não entra na constante básica? Vocês não estão vendo a concentração de água, porque ela está líquida. Tá? Então, só entra a parte aquosa. Lá em equilíbrio químico, vale ressaltar que é um envolvimento somente de gases. Mas quando a gente vai para a parte de ácido e base, a gente só está envolvendo aquosos, porque a gente está falando de uma solução aquosa. Ok? E olha aí, né? Constante básica, você faz a relação para o pH e você acha o valor desse pH por meio da resolução de concentrações. Então, a gente já fez esses exercícios aí. Para uma solução ácida, tá? Com a parte de hidrólise, você vai ter o seguinte: quando ela estiver falando sobre ácido e base fraca, você vai correlacionar eles, certo? Então, aí você tem, para a constante ácida, a correlação entre a constante do produto iônico para a constante de hidrólise. Lembrando que o produto iônico, ele é o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 14, porque a relação das concentrações de H+, ou H- sempre vai ser esse valor. Já para a constante básica, ela vai ser ou constante de hidrólise, ela vai ser identificada, não, constante básica, ou ela vai ser identificada, tá? Ou você vai ter que calcular durante a reação. Então, alguns dados para vocês sobre relações de cátio, ânions e a parte de hidrólise, que é interessante, tá? O efeito do íon comum, aquilo que eu falei na aula de resolução, que o íon comum, ele interfere sim. Então, vocês estão vendo que existe uma reação, tá? Você tem aí o ácido acético, né?
É um ácido fraco, em que ele tem ação desse íon. Sendo assim, você vai correlacionar isso à equação de Edison-Ansebach, que a gente fez um cálculo. Existem duas formulazinhas lá que eu coloquei na aula para vocês, correlacionando o pH para pKa e para pKb, ok? A gente calculou. Então, a aplicação dessa equação, assim como eu havia feito na atividade. Solução tampões. O que são a solução tampão? Tanto pode ser um ácido ou uma base fraca de um sal, onde ambos os componentes estão presentes. Tem a capacidade de resistir a variações de pH resultantes de adição. O que é isso? Nosso sangue. Nosso sangue tem uma ação de solução tampão, tá? Que não pode variar muito, porque senão ocorre um desequilíbrio muito grande. Então, para calcular um sistema de solução tampão, você vai aplicar normalmente uma fórmula, correlacionando a constante do equilíbrio iônico para a constante básica e correlacionado à fórmula. A curva de uma solução tampão, você percebe que é bem diferente, e isso eu também expliquei, que inicia-se, tá, até atingir um equilíbrio, que é justamente o cruzamento dessas duas, pode ser dessas duas curvas, ok? Que equivale a 1 para o pKa. Então, como havia falado para vocês, quando você tem um equilíbrio para a formação de uma titulação entre ácido e base. A titulação de um ácido fraco e uma base forte, você já percebe que existe uma variação entre o ácido, tá, forte e o fraco. Indicador são todas aquelas substâncias, né, que identificam o pH, ou seja, a acidez e basicidade. Tá? E era isso, tá? Façam as questões, refaçam as questões que eu fiz nas videoaulas, que é só uma parte teóricazinha básica.